pessoal vai chegando ainda. Glória a Deus. Deus seja louvado. Cumprimenta o teu vizinho com a paz de Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eita, Deus maravilhoso, né, irmãos? Hoje é o Léo que vai tocar, Léo? De novo, não? É? Ah, o Jacom? Ele está ali. O Jacom vai chegar aqui. Vamos orar no coletivo agora, já que nós oramos no individual. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos diante da sua presença nesta manhã de domingo, primeiro dia da semana, e queremos buscar, Senhor, cada vez mais a sua face. Por isso, abençoa-nos, ó Deus, com a bênção lá dos céus. Eu sei que a bênção, Senhor, para se tornar física na nossa vida, temos que estar, Senhor, em comunhão e também em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Por isso, ó Deus Altíssimo, em nome do Senhor Jesus, através da união da sua igreja, da união do seu povo, ordena, Senhor, a sua bênção sobre as nossas vidas, ó Pai. E que seja repreendido e expulso todos os demônios, ó Deus, os anjos que não guardaram o estado original de santidade, e que o Senhor venha, ó Pai, tomar a nossa mente, tomar, Senhor, o nosso coração e a nossa vida, e nos fazer compreender a altura, largura e profundidade, Senhor, do conhecimento do Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, sua vinda é certa, e o Senhor nos abençoará com a chuva serôdia que rega toda a terra. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, enquanto estava nessa manhã, e digamos amém nessa oração, enquanto estava com os irmãos nessa manhã orando, o Espírito de Deus me fez entender uma coisa muito importante. Cadê os papais? Meus irmãos, nossos filhos e também nossas filhas, por se tornar cristãos, eles passarão por muitas perseguições. Quando os nossos filhos e quando nossas filhas que vão crescendo, por aceitarem a Cristo Jesus como Senhor da vida deles, eles se tornarão perseguidos. Muitos até morrerão por conta da causa do Evangelho. O mundo não vamos criar uma expectativa errônea na nossa vida, que nós estamos dentro de um clube evangélico. Hoje, nós estamos passando por uns momentos de bênçãos que Deus reservou para a nossa geração. Mas, na geração futura, devido ao pecado ter aumentado e a perseguição aos cristãos ter aumentado, os nossos filhos, ao aceitarem a Cristo, serão perseguidos, às vezes muito mais do que nós. Alguns dos nossos filhos serão mortos, como foram nos dias dos apóstolos. Cristianismo não é um clube evangélico. Cristianismo é para levarmos vida e vida com abundância. Cristianismo não é para nós protegermos as nossas crias. Cristianismo é para nós educarmos da palavra e deixar Deus usá-los. E se tiverem que morrer pela causa, irão morrer, mas como aqueles apóstolos, morrendo para a morte física e vivendo para Cristo e deixando um legado. Por isso vamos prestar atenção. E essa falsa sensação de bem-estar que tenta nos iludir e nos ludibriar, que nós estamos sim abençoados nos dias de hoje, muito mais do que os nossos irmãos do passado. Mas não vamos perder a identidade de quem somos. O mundo jaz no maligno. O mundo mata cristãos. O mundo persegue cristãos. O mundo não gosta de cristãos. E nós somos cristãos. Nossos filhos são cristãos. Alguns ainda vão aceitar a Cristo. E vão ser perseguidos. Vão ser caluniados. Vão ser até mortos. Porque eles vão continuar o legado. E nós não podemos, irmãos, de forma alguma. Imagina a mãe. Certo dia, a mãe
do Tiago e de João foi lá proteger os filhos perante o Senhor Jesus. Deixa os meus filhos ao redor do Senhor na eternidade, um de cada lado. Um pedido estúpido. Mal ela sabia que o primeiro filho dela morreria decapitado. E mal ela sabia que o outro filho dela ia ser jogado no tacho de óleo fervendo e não iria ser morto, mas iria parar preso nos seus mais de 90 anos para escrever e deixar um legado no escrito de Apocalipse. Mal ela sabia que os filhos dela seriam perseguidos pelos agentes de Satanás. Então não vamos nos cegar perante a isso. E nesse momento eu convido você a interceder comigo agora pelos seus filhos, que são os cristãos dessa geração. Pode ser que eles serão perseguidos, mortos, pode ser que eles serão caluniados, e nós precisamos entender isso, irmãos. Aleluia, que eles estão numa causa, e quando eles serem perseguidos por conta da causa do Evangelho, não vamos ficar apavorados, mas vamos nos alegrar, porque o Senhor diz: alegres são aqueles que são perseguidos por conta do Evangelho. Oh, aqueles irmãos, quando receberam a chicotada nas costas, eles chegaram todos alegres ali, radiantes, porque se sentiram dignos de serem perseguidos por levar uma mensagem, por levar uma palavra. Aleluia, em nome de Jesus, que nós não venhamos ficar cegos com essa questão de teologia de prosperidade, mas que nós venhamos a viver a essência do cristianismo. Quando somos afrontados, não devolvemos a afronta. Quando somos caluniados, não devolvemos a calúnia. Quando somos perseguidos, não devolvemos a perseguição, porque não estão nos perseguindo, estão perseguindo aquele que nos arregimentou para a obra. Aleluia. Ó Deus, cuida dos nossos filhos, Senhor. Cuida das nossas crianças, ó Pai. Nós a criamos e vamos criar até determinado momento, Senhor. Depois eles serão usados nas Tuas mãos, ó Deus. Nos dê a resistência, Senhor, de um pai cristão, de uma mãe cristã, que quando vê, Senhor, o filho perseguido por conta da causa do Evangelho, não venha se escandalizar, mas venha dizer: meu filho está no caminho certo, minha filha está no caminho certo. O Evangelho é perseguição mesmo, o Evangelho, aleluia, é perseguição. Oh, Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, muda a mentalidade dos nossos filhos, ó Deus, das nossas crianças, a cada momento que eles vão crescendo, Senhor. Ora, mãe, derei, malassúria, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus, amém. Diga assim: 2 embarcações. A primeira embarcação é de Jonas, a segunda embarcação é de Paulo. Diga assim: Jonas estava no meio dos livres. Diga: Paulo estava no meio dos presos. Jonas no meio dos livres, Paulo no meio dos presos. Deus vai falar as características nessa manhã, se nós estamos parecidos com Jonas ou com Paulo. Jonas no meio dos livres, recebendo vento contrário e dormindo, quando era para estar orando. Os marinheiros tiveram que jogá-lo, e o peixe teve que tragá-lo. E Jonas, diferente de Paulo no meio dos presos, o vento veio contrário, quebrou toda aquela embarcação, cada um agarrou nas tábuas e chegaram na ilha de Públio. Paulo, ao chegar, estava frio aquele dia, juntaram numa fogueira e a serpente, uma víbora, mordeu a mão dele. Ele chacoalhou a víbora no fogo, símbolo de Satanás que vai para o fogo. E aquela mesma mão que a víbora mordeu, foi a mesma mão que ele colocou para curar o pai de Públio daquela ilha.
Diferente de Paulo, Jonas, ao ser tragado, estava lá no fundo, orando e pedindo clemência e misericórdia por conta da desobediência. Quem nós somos nessa manhã? Jonas, porque desobedece e está pedindo clemência e misericórdia? Ou Paulo, que obedece e continua fazendo a obra? Quem nós somos nessa manhã? Os obedientes ou os desobedientes? Aleluia, aleluia, aleluia. Pode desfazer a embarcação, não tem problema, mas nós vamos continuar pregando, curando, obedecendo. Eu não quero ser jogado e não quero ser Jonas para a vida de ninguém, para trazer tragédia para a vida de ninguém, mas que nós venhamos a ser Paulo, que recebe a presença do anjo e diz: Paulo, ninguém aqui vai morrer, aleluia. Todo mundo aqui vai viver, Paulo. Você está preocupado, ninguém vai morrer. Pede para ele se alimentar de pão. Se alimenta de pão nessa manhã. Se alimenta de pão, que você vai recobrar sua força nessa manhã. E nós vamos voltar ao status quo. Aleluia. Vamos adorar Ele. Em nome de Jesus. Levantemos as nossas mãos aos céus. Faça-nos, Senhor, Paulo, nessa manhã. Ó Deus, nós chegamos aqui, Jonas, mas queremos sair daqui, Paulo. Jonas não tem misericórdia, Paulo tem misericórdia, Senhor. Aleluia! Oh, glória a Deus. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. Fortalece, Senhor, a sua igreja em meus louvores. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será
sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive, e minha Aleluia, 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 aleluia. Eremala Súria, Aramala Sore Maidere Malaya Súria, Eremala Sora Maidere Malaya Súria. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito de Deus revelou no meu coração. Ele disse: procura nas Sagradas Escrituras, principalmente no Evangelho, e procura saber qual do pai e qual da mãe que foi defender o filho quando o filho estava sendo perseguido por conta do Evangelho. Nós não acharemos, porque o pai e a mãe entendeu que o filho também é um cristão, e o cristão é perseguido. O cristão chamado autêntico, ele é perseguido, ele é caluniado, ele é condenado à morte. E os pais entenderam o chamado dos filhos. Que nós venhamos a entender que os nossos filhos têm um chamado, e que no momento certo Deus vai usar eles poderosamente. E nós temos que estar preparados para receber as notícias negativas. Mas se for por conta da causa, glória a Deus. Se forem perseguidos por conta de pregar o Evangelho, de fazer alguma coisa em prol do Evangelho, Deus seja louvado. Mas se forem perseguidos por erros deles, receberão castigo assim como nós, quando andávamos errados. Mas se for por conta do Evangelho, Deus seja louvado. Eu e você estamos criando os nossos filhos para o Evangelho puro,
simples e genuíno, e eles vão pregar o evangelho. E eles vão viver o evangelho. Eles vão ser perseguidos por causa do evangelho. Vão ser caluniados por causa do evangelho. Até poderão ser mortos, alguns mortos e mortas por causa do evangelho. Mas serão como Paulo. O viver é Cristo e o morrer é ganho. Você pode aplaudir ao Rei. Aleluia. Glória a Deus. Sentai-vos por um minutinho, já vamos dividir. Deus abençoe. Eu vou orar, caso tenha algum irmão que vá contribuir nesta manhã. Aleluia. Senhor Deus, nós vamos agora, alguns irmãos vão semear na sua presença nesta manhã as suas primícias. Que o Senhor continue a abençoar, que o Senhor continue a prosperar, em nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que têm paz no coração, assim devem fazer, trazendo as suas primícias diante da sua presença, para a sua glória, para o seu louvor. Amém. Se alguém dá um sinalzinho, o Juninho passa com a salva ali. O Juninho é o André. Deus abençoe, André. Quem vai dar aula para os pequenininhos hoje? Tia Mariana. Então vamos lá. Criançada. Juniores. Aleluia, Marília. Glória a Deus. Então vamos lá. Juniores com a Marília. O discipulado, né? A classe do discipulado, caso mais alguém queira participar do discipulado, pode ir com o pastor Harold. O discipulado é um estudo bíblico, um estudo da palavra de Deus. É um mini curso teológico, na verdade, né? Então, se você quer participar do discipulado, eu vou pedir até a Irmã Maria para ir no discipulado. Isso. Vai lá, Irmã Maria. Vai lá com o discipulado. Pastor Harold, o senhor que vai ministrar hoje? Tamires? Tamires, é verdade. Então vamos lá, os jovens e os discipulados, a classe dos jovens e do discipulado. Pastor Fernando já vai assumir aqui a classe dos adultos. E vamos que vamos, né, Pastor Fernando? Deus seja louvado. Um manto profético nesse lugar no dia de hoje. Amém, meus irmãos? Se você crer, você vai receber uma palavra hoje que vai edificar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Se você já não recebeu, você ainda vai receber hoje em nome de Jesus. Eu quero primeiro apresentar o Lucas, filho do Cidinho, que está aqui, visitante. Seja bem-vindo, meu amigo, né? Já congregou conosco já, o Cidinho convidou ele para vir, ele está aqui pela primeira vez. Seja bem-vindo, viu, Lucas? Em nome de Jesus. Que você se sinta bem aqui, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Nós vamos começar no slide número 30, viu, Jacó? Slide número 30, por favor. Queridos, nós estamos falando, só recapitulando, nós estamos falando sobre as tribos que foram divididas, tribo do norte e tribo do sul. Nós estamos primeiro estudando as tribos do norte, né? Nós estamos no 13º rei da tribo do norte. E nós vimos que todos os reis que antes estiveram sob o comando de Israel, da tribo do norte, todos eles se desviaram da palavra de Deus. Nenhum seguiu o que Deus tinha pedido para seguir. E nenhum desfez, e nenhum que virá depois, até nós falarmos até o 19º rei, teve 19 reis, a tribo do norte, nenhum deles desfizeram o que Jeroboão fez de errado. O que Jeroboão fez de errado? Jeroboão colocou dois bezerros de ouro nas extremidades das tribos do norte, um embaixo e outro em cima, e pediu para que o povo adorasse naquele lugar onde estavam aqueles bezerros de ouro, e não fosse até Jerusalém adorar, assim como Deus tinha pedido que fosse, que eles fizessem. Então, Jeroboão criou esses dois bezerros de ouro, e nenhum dos reis que vieram desfizeram isso que Jeroboão fez, né?
Então, nós estamos estudando algumas semanas aqui, vocês viram que várias vezes, a Bíblia deixa claro lá, que Deus fala assim, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel se desviar. Qual que era esse pecado? Criar esses bezerros de ouro e não deixar o povo adorar em Jerusalém. Esse era o pecado. E nós vamos falar hoje, no slide número 13, que fala sobre Jeroboão II. Né? Ele foi o 13º rei da tribo do norte, e como nós podemos ver ali, ele reinou por 41 anos, ele é filho de Jeoás, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os outros. E nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Vamos ler 2 Reis 14, por favor. 2 Reis, capítulo número 14. Abra sua Bíblia, por favor, 2 Reis, capítulo número 14. Versículo de número 25. Diz assim a palavra do Senhor. Foi ele que restabeleceu... versículo número 24. Ele fez que o Senhor reprovava, não se desviou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele que restabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo, Amate, até o mar da Araba, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gate-Éfer. Esse Jonas aqui é o mesmo profeta Jonas, tá? Lá do livro de Jonas. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravo quanto livre, estava sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los, visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu. Ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Queridos, Jeroboão pelejou e conquistou Damasco, uma terra que estava perdida, estava nas mãos dos assírios. Ele pelejou e conquistou de volta. Você pode ver, queridos, que, como nós falamos aqui, sempre nós estamos estudando os reis da tribo do norte, mas os fatos estão acontecendo na tribo do sul, que nós vamos estudar logo depois. E nós estamos falando dos profetas que estão na mesma época, nós estamos falando dos mesmos profetas. Nessa época aqui, tanto o profeta Jonas quanto o livro de Jonas e o livro de Amós são contemporâneos. Aconteceu no mesmo tempo. E esses profetas falaram para essas tribos do norte, especificamente. Tá? Não necessariamente todos os profetas não têm livro na Bíblia. Tem profetas que estão relacionados, fazem parte da história do povo de Israel, mas não tem livro específico, né? Como nós falamos, alguns têm um livro específico, alguns só têm algumas passagens, como Micaias, que nós vimos algum tempo atrás, que eles não têm livro específico, mas ele foi um profeta de Israel também. E Jeroboão conquistou essa terra que estava perdida. Quem eram os profetas dessa época? Profeta Jonas e profeta Amós. Como eu disse algum tempo atrás, sempre quando nós formos ler a Bíblia, nós temos que entender em que tempo ela aconteceu. Agora, o pastor falou hoje sobre Jonas, né, correlacionando as duas embarcações de Jonas e de Paulo. Né? Jonas, naquela época, ele foi designado por Deus para profetizar para Nínive, a capital da Síria. Ele ia profetizar para aquele país que daqui a algum tempo depois, por volta de 60 anos depois, era o país que ia invadir a tribo do norte, ali aquela região do norte. Né? Ele ia profetizar para alguém que já era contra o povo de Israel, porque já estava na terra que não era deles. E eles já estavam ali, já estavam querendo conquistar, já era parte do que iria acontecer. E Jonas foi levado para profetizar para esse povo. Queridos, se você é servo de Deus e você fala amém,
Tem hora que Deus vai pedir para você pregar para as pessoas que você vai falar, meu Deus, essa não, Deus, essa não. Manda outro, tem tanto profeta aí, né? Manda outro, né? Tem hora que você vai ter que pregar para alguém que você já teve algum problema lá atrás, que você não gosta, que você não simpatiza, né? E você vai ter que ir lá e pregar a palavra de Deus. É justamente esse que Deus coloca no seu caminho, sabia? Esse que você fala assim, eu não queria, mas manda outro, tem tanta gente para pregar, porque eu, né? Por isso que Jonas falou assim, eu não vou lá pregar para esse povo. Eu não quero ir, não. Esse povo tem mais, acho que Jonas pensava, esse povo tem mais é que morrer, vou lá pregar para eles. Mas Deus queria que ele fosse lá e Nínive pegar a palavra de Deus. Ele foi contra a palavra de Deus, foi para outro lado, outro canto, foi cair na boca, lá na barriga do peixe grande, e foi ter que ir para Nínive, como Deus tinha pedido para ele falar. Jonas pregou em Nínive. O rei fez um jejum, se vestiu de roupa de saco, toda a população também se consagrou, e Deus salvou o povo de Nínive, né? E Jonas ficou muito bravo porque Deus salvou. Falou, não gostou, falou, não, mas não era para... Eu vim e preguei porque o senhor mandou, mas agora o senhor vai salvar? Mas é pregar para quê? Era para pregar para quê que Deus levou, né? Você vai pregar para aquela pessoa que você talvez não simpatizava muito e pasme você. Ela vai vir congregar junto com você ainda. Vai vir congregar do seu lado. Além de você pregar para quem você não era muito simpático, né? Você não gostava muito, mas por obediência você foi, você vai, fala amém. Por obediência você vai bater no pé, eu vou lá falar de Deus. E ela vai se converter e vai vir congregar na mesma igreja que você. E você vai ser bênção na vida dela, e ela vai ser bênção na tua vida, em nome de Jesus, irmãos. Tem vezes que nós vamos pregar para alguém que nós não simpatizamos muito, mas nós temos que obedecer, né? Mais um profeta dessa época era o profeta Oséias, né? E eu quero falar algumas coisas sobre isso. No próximo slide, eu quero ler com você, eu quero que você sintonize a história que nós estamos lendo em Reis, com os livros dos profetas. Então, quero que você abra a sua Bíblia em Amós, por favor. Livro de Amós. Tem aí na sua Bíblia. Difícil achar, mas está aí. Amós, capítulo número 6. É na mesma época, irmãos. Estava acontecendo tudo junto. Se alguém quiser participar, fica à vontade, viu? Viu, Diógenes? Se você quiser participar, fica à vontade, viu? Pode participar. Todo mundo que quiser fazer alguma pergunta que seja sobre o assunto que nós estamos falando, pode ficar à vontade para você perguntar. Pastor, o senhor me deu um livramento, porque a Maria já veio no carro falando que ia perguntar. O senhor tirou ela daqui. Olha que beleza. O senhor já deu um livramento para a minha vida, que Deus usou a vida do senhor já. Ela veio no carro, vou perguntar. Aí Deus já levou ela para lá já. Glória a Deus. Fica à vontade para você perguntar, irmão. Estou brincando com você. Amós, capítulo número 6. Diz assim a palavra de Deus, versículo número 1. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. O pastor acabou de falar dessa conversa, nós estamos tranquilos agora. A mesma história que está acontecendo aqui. E que se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até o grande Amate, e em seguida desçam até Gate, na Filistia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Come de melhores cordeiros e os seus novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi, e improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristece com a ruína de José. Por isso vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão banquetes dos que vivem no ócio. Queridos, Deus estava falando através dos profetas. Abra os olhos de vocês. Vocês acham que está tudo bem? O pastor acabou de falar disso aqui. Vocês acham que está tudo bem? Não está, não. Vocês vão ser os primeiros que vão ao cativeiro.
Se você ler esse livro isolado, talvez você não entenda. Mas agora que você está linkando com a história, você consegue abrir a sua mente para você entender. Os profetas estavam falando. Aqui nessa igreja, e muitos pregadores que você vê na internet, estão falando que Jesus voltará. Nós estamos avisando. Nós somos profetas dessa geração, amém? Você é profeta dessa geração. Você está pregando que Jesus voltará. E só tem dois caminhos, não há caminho neutro. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não tem dois caminhos. Não tem outro caminho. Não tem o meio termo. Sou meio de Deus. Não. Ou é de Deus, ou é do diabo. Ou é céu, ou é inferno. Não tem dois caminhos. E nós precisamos decidir. Glória a Deus que nós já decidimos. E nós temos que pregar essa verdade. Que as pessoas têm que decidir. Esses profetas estavam avisando. Vai vir a ruína. Porque vocês não obedecem a Deus. Vocês desafiam Deus. Quando, querido, nós não obedecemos a Deus, nós estamos desafiando Deus. Estamos desafiando Deus. Coisa que nós podemos com a mão poderosa de Deus, né? Nós não podemos, querido, desafiar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdade. Tudo que está escrito vai acontecer. Devemos pregar essa verdade. Ó, no capítulo número 7, abre aí. Amós 7, do 10 ao 17. Diz assim: então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou a mensagem a Jeroboão. Aquele Jeroboão lá, o rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada, e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetiza contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Perseguição. Eu não contei nada para o pastor, ele não sabia o que eu ia falar. Mas a palavra de Deus já estava, o Espírito de Deus estava falando com o pastor já. Perseguição, os profetas já seguiam aquele dó. Lá atrás. Que está uns 700 anos antes de Cristo, aproximadamente, ou mais. E já eram perseguidos. Você acha, queridos, que nessa geração, que esse povo, do jeito que está esse mundo hoje em dia, nós não seremos perseguidos? O povo já era perseguido, mas Amós falou: você fala para me profetizar? Eu estava cuidando das minhas coisas. Estava cuidando do gado, estava cuidando das minhas figueiras lá, estava cuidando das minhas plantações, estava vivendo a minha vida. Mas Deus me chamou para falar e eu vou falar. Deus vai chamar você para falar e você fala o que Deus mandar você falar, que Ele é com você. E ele disse o quê, Amós? Eu vou falar mais ainda. Você também vai morrer à espada e sua mulher vai ser uma prostituta em terra alheia e os seus filhos serão escravos. Falou mais ainda, falou agora da família do Amazias. Queridos, se Deus mandar você falar, você fala. Se Deus mandar você fechar a boca, você fecha. Tem momento que é momento de ficar em silêncio, tem momento que é momento de falar, né? E Amós não teve medo de falar. Deus está avisando. Queridos, quem Deus vai usar para falar para essa geração que Jesus está voltando? A igreja. É essa nossa função. É esse o nosso grande papel.
Esses dias minha filha falou algo para mim, a Nicole, falou algo para mim, e eu falei assim, filha, mas você não é assim que você tem que agir. Porque se você agir dessa maneira, você está infringindo a principal função nossa aqui na Terra. A principal função da igreja é falar da volta de Cristo. É falar de Jesus Cristo. É essa a nossa função. Se nós não estivermos fazendo isso, querido, não tem por que nós estarmos aqui. Para isso que nós fomos chamados. Para pregar o evangelho. Não adianta, não tem outra coisa. Tudo que vai se fazer aqui na igreja, ou que você vai fazer na tua vida, tem que ter um fundamento. Ganhar almas. Esse é o nosso grande papel. Amós estava trabalhando, Deus chamou, e ele falou, Deus vai te chamar, e você vai falar em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Por favor, pastor. Deixa eu pegar um microfone. Não combinamos nada, né? Deus é fiel, né? Deus seja louvado, né, irmãos? O contexto que o pastor Fernando está dizendo aqui, o rei Jeroboão II, né? Já tinha um, agora vem outro, né? Vem outro. Mas o rei Jeroboão II, desta época aqui, Israel está vivendo os melhores dias. É igual nós também. Eu estava lembrando, o senhor estava pregando e eu lembrando, né? Quem é da época do bob no cabelo? Lembra? Quem é da época, né? Né? Bob no cabelo. Pode erguer a mãe, viu, povo? Meus tios, né? A minha família, por parte do meu pai, são negros. Uhum. Por parte da minha mãe, minha avó é mais branquinha, né? Meu avô era mais moreno. E os meus tios, da época da Jovem Guarda, né? Tem uns tios. Não é da minha época, não, da sua época. E eles falavam que eles alisavam o cabelo com ferro. Né? Naquela época lá, cabelinho pichain, eles lavavam com ferro. Então, era uma época gostosa, né? Depois veio, eu peguei a época do gravador, o senhor pegou também. Saiu o Gravador, né? Nós pegamos a época do gravador, a época do telefone, do orelhão, das fichas, a época de andar de ônibus era o passe, depois aquela fichinha verde, né? O som do carro, você tirava o som do carro, enfim. Época do videogame, né? Em tantas outras épocas, né? E agora mudou tudo rápido. E naquela época era muito mais difícil. Nossos pais, né? A não ser aqueles que nasceram em berço de ouro, mas era muito mais difícil. Verdade. Porém, para servir a Deus, eles eram perseverantes. Verdade. Porque se estava chovendo, eles levavam as filhinhas no colo, os filhos no colo e bora para a igreja, né? Hoje a gente tem muito mais, né? São muito mais abençoados do que eles foram, né? Hoje a gente tem nosso carro, tem a casa onde mora, ou de aluguel ou não, enfim. Eles viveram uma vida muito difícil. Hoje você quer comer um frango, você vai no mercado, compra e come. Você quer comer uma carne, come. Para eles já era mais difícil. Então, nessa mesma época de Jeroboão, era a época da fartura. Verdade. Só que, espiritualmente, era a época da minguar. Estavam minguados espiritualmente. Nossos pais não tinham muita fartura de bens, mas eles eram cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus ainda fala, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Hoje nós temos os bens e falta o levante e anda. Naquela época a igreja não tinha os bens, mas tinha o levante e anda. Então essa falsa sensação que eu sempre digo de bem-estar, isso aí é algo que deixa as pessoas hipnotizadas, né? O país, tudo bem, não está aquelas maravilhas, mas vai vivendo nos dias passados como que era mais difícil. Então a gente reclama de barriga cheia mesmo. Eu não tenho que reclamar de nada, só agradecer a Deus pelo alimento, pelo vestuário. Então a situação de hoje, como era nos dias aqui de Jeroboão, tinha fartura de bens financeiros, mas tinha uma escassez de vida espiritual. Então que nós possamos ter também essas farturas que Deus nos dá, mas acima de tudo buscar a Deus em primeiro lugar. Porque em todos os reinos da terra, principalmente no nosso país, o nosso presidente é um homem que, né, se opõe e tal, que compra as brigas, enfim. Mas não podemos nos esquecer que ele não é um homem convertido a Cristo ainda.
Né? Ele, ao mesmo tempo que ele está lá num determinado local, ele está em outro determinado local, sistema religioso, estou dizendo isso. Então nós temos que orar por ele e viver uns dias melhores na terra. Verdade. Mas a verdade é essa, a nossa vida espiritual temos que estar cheio da graça de Deus diariamente. Amém. Às vezes eu peço a Deus, Senhor, se o Senhor vê que nós vamos se perder, ou que eu vou me perder diante das bênçãos que o Senhor tem me dado, arranca as bênçãos, mas não tira a sua presença. Glória a Deus. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Né? A gente tem que viver na presença de Deus constantemente. Né, pastor Fernando? Glória a Deus. Então é isso aí que o pastor Fernando está falando. E agora, né, o profeta, que era um boiadeiro, né, cuidava das coisas, e eu estava tão feliz lá, trabalhando na autopeça, vendendo as pecinhas, né, e Deus falou, vai lá pregar. Né, você estava feliz, né? Está lá feliz no seu trabalho, mas aí você é usado por Deus para fazer alguma coisa. Que Deus seja louvado por isso. Né? Glória a Deus. Deus abençoe. Esse vento aí, irmão, aqui nós estamos que nem na tenda da congregação. Né? Não fica assustado, não. Nós estamos na simplicidade ainda. Glória né? a Deus. E vamos continuar. Glória a Deus. Que bênção, né? Cuidado com a falsa paz, né? Se preocupe com a sua vida espiritual. Se preocupe com ela, né? Quando a falsa paz não pode tirar de nós a vontade de buscar a presença e o profundo do Senhor. Amém, meus irmãos? Próximo rei que veio depois, Zacarias, 753 anos antes de Cristo. Reinou por 6 meses, filho de Jeroboão II. Vai passar ali o slide 32, por favor. Perdão, irmãos. Eu vou ler daqui a pouquinho. Primeiro eu vou ler aqui. Reinou 6 meses. Foi filho de Jeroboão II. 2 Reis 14, 29. Abra sua Bíblia lá, por favor. 14, 29. Diz assim: Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinha feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados. Vai lá em 15:9, para nós lermos junto. Eu gosto de ler na Bíblia, porque daí você memoriza mais. 2 Reis 15, versículo número 8, diz assim: No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, referindo lá na tribo do sul, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se o rei de Israel em Samaria, e reinou 6 meses. Ele fez que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele atacou na frente do povo, assassinou e foi seu sucessor. Queridos, olha aqui para mim. Um abismo chamou outro abismo. Um rei estava matando o outro para poder assumir o reinado. Né? O Salum, filho de Jabes, matou Zacarias e pegou o lugar dele. Na frente do povo. A coisa estava escancarada. Porque eles não tinham mais juízo, não tinha temor, não tinha mais nada, não tinha amor, não tinha mais nada. Né? A vontade deles era assumir o governo, assumir o trono. E esse Jabes aqui, querido, que era Salum era filho, não é aquele Jabes lá da 2 Crônica, 1 Crônicas, capítulo número 4. Não é aquele Jabes, que é de dores, que fez uma das melhores orações que uma pessoa pode fazer, né? Que ele pediu para Deus: Deus, alarga as minhas tendas, né? Pede para Deus alargar as suas tendas, queridos, para você avançar muito mais, para você avançar muito mais. É incrível, eu vou fazer um parênteses aqui, a passagem de Jabes lá, porque aquele Jabes faz parte do Reino do Sul, não é o mesmo Jabes aqui. Aquela passagem, 1 Crônicas, capítulo número 4, Deus está falando de uma linhagem, falando só das pessoas que vêm uma depois da outra. Mas quando chega em Jabes, fala assim: ele foi mais ilustre entre os seus irmãos. E Jabes orou: meu nome é de dores, mas Senhor Deus, alarga minhas tendas, muda a minha história, né?
Um dia, querido, quando nós viemos para Cristo, é mais ou menos isso que nós fizemos. Nós viemos para Cristo por quê? Muda minha história, Deus. Muda meu nome. Muda, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, pode fazer. Muda minha história, né? Isso que aquele Jabes lá do Reino do Sul orou. Que não é esse Jabes aqui, que é o pai de Salum. Queridos, quando eu li a Bíblia, quando eu me converti, vi esses nomes repetidos, bagunçava tudo na minha cabeça. Bagunçava tudo. Mas esse Jabes, e aquele Jabes, e esse Zacarias, é o mesmo Zacarias do profeta? Eu misturava tudo na minha cabeça, não conseguia entender, né? Glória a Deus, querido, que você está aqui e nós estamos aprendendo junto mais um pouco, né? E voltando aqui à história, Salum, filho de Jabe, conspirou contra ele e o feriu diante do povo. A mesma coisa que Zacarias fez, aconteceu com ele também, né? Está lá no 1 Reis, 2 Reis, capítulo número 15, versículo número 10. Pode passar o outro slide aí. Estamos falando de Salum. Em 2 Reis, capítulo número 15, versículo número 10. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo e assassinou, e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Da mesma forma que Zacarias assassinou o rei Jeroboão II, Salum assassinou ele também. Depois que entrou no lugar de Salum, foi Menahem. Olha que nome bonito para dar para um filho. Filho de Gade, subiu a Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou e reinou em seu lugar. Está lá em 2 Reis, capítulo número 15, versículo número 14, um pouquinho mais à frente aí. Então, Menahem, filho de Gade, foi a Tirza, a Samaria, e atacou Salum, filho de Jabes. Assassinou e foi o seu sucessor. Está no slide número 34. Mas antes de eu pular para Salum, eu quero ler também mais uma passagem do livro de Oséias, capítulo número 1. Abra sua Bíblia em Oséias. É. Uhum. Salum ele queria que o povo desse moradia para ele, lugar para ele pousar, né? E o povo de Tirza, e o povo não deu moradia para ele pousar, para ele dormir, não deu apoio ao exército dele. Ele invadiu e ele pegava todas as mulheres grávidas e cortava ao meio. Tudo povo de Deus. Tudo povo de Deus desviado, né? Um abismo vai chamando outro abismo, eles só vão piorando, né? Está escrito aqui, ó, vamos ler aqui, ó, 2 Reis, antes de você abrir Oséias, vamos ler 2 Reis, capítulo número 14. Fala assim, ó, 2 Reis, capítulo número 15, versículo de número 14, por favor. Abra aí para você ver. Então, Menahem, filho de Gade, foi a Tirza, a Samaria, e atacou Salum, filho de Jabes. Assassinou e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos livros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou a Tífisa e todos que estavam na cidade e os seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tífisa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. Homem sanguinário, né? Isso aqui, queridos, era o povo, lembrando, vamos lembrar, esse povo é aquele povo que veio lá do Egito, que veio para a Terra Prometida, que entrou na Terra Prometida, dividiu as tribos para os 11 filhos de Israel, se dividiu tribo do norte e tribo do sul. Eles tinham uma promessa e uma história para viver com Deus, mas eles não quiseram. Dividiram as tribos do norte e tribo do sul, se desviaram da palavra de Deus, e olha que ponto está chegando. Até perder, até a tribo do norte se perdeu.
vai ser levado embora. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, queridos. Tudo povo de Deus que se desviaram da presença dele. Queridos, quantas pessoas que você conhece que estava no mundo, se converteu, foi abençoada, voltou para o mundo e piorou do que estava antes? Os 7 demônios que vêm mais forte encontra a casa vazia, porque o mais valente já não está mais com ele quando a pessoa se desvia. A pessoa está por si só. E aí, 7 demônios que vieram antes, ela piora do que ela estava. Quando a pessoa se desvia e ela depois, Deus alcança ela de novo e ela volta para a igreja, nós pastores, eu tive já essa experiência, a pessoa volta pior. Volta pior que estava. Foi difícil trabalhar na vida dela para tirar todos os carrapichos que fala? Carrapichos de antes, né? Aí a pessoa ficou bonita, engordou, até engordou, né? Ficou bonito o rosto dela, tudo, ficou, joinha na presença de Deus. Aí ela volta para o mundo, quando ela volta mais feia do que ela estava a primeira vez. Cheio de carrapicho, você trabalha tudo de novo para tirar. Glória a Deus que é quando ela se permanece, né? Mas ela volta pior. Esse povo aqui, querido, um abismo vai chamando o outro. Um abismo vai chamando o outro. Eles se inovavam em fazer maldade. Onde já se viu cortar as mulheres grávidas no meio? Onde já se viu? Por favor, pastor. Por favor. Está aqui, né? Não é da noite para o dia, não. Isso é as pequenas coisinhas. Às vezes nós falamos aqui, esquecemos que tem um monte de gente na internet ouvindo, né? Assistindo a aula, e a gente fala aqui entre nós, né? Mas, irmãos, ninguém desvia da noite para o dia. Ninguém. É gradativamente. De repente vai perdendo o desejo de vir na igreja. De repente já tira os olhos de Deus, começa a olhar só aqui para as coisas terrenas. Começa a satisfazer as coisas carnais, porque a nossa carne tem os desejos horríveis e terríveis. Né? O egoísmo, né? A luxúria, a área da sexualidade, do prazer. E, de repente, quando a pessoa vai ver, ela está... Né? Tá longe. Eu quero até chamar um irmão. Chega aqui, irmão Alexandre, por favor. Irmão Alexandre, vamos pegar. Ninguém está aqui, né? Mas o irmão Alexandre, ele, hoje, né? Para os irmãos que não sabem, o irmão Alexandre evangelizou o pastor Harold. Verdade. E ganhou a alma do pastor Harold para Cristo Jesus. Hoje é uma benção, né? Nos ajuda muito. Glória a Deus. E o irmão Alexandre, quando o pastor Harold estava pastoreando, foi congregar com ele, né? E depois o irmão Alexandre afastou um pouquinho de Deus. Então fala um pouquinho para o povo como que é a volta. É fácil isso? Pode ser, irmãos, tudo bem? Benção, pastor. Irmãos, quando Glória a gente toma essa decisão, né? E é que nem o pastor falou, né? Não é de uma hora para outra. Eu não me desviei e, de repente, eu coloquei na cabeça, vou parar de ir para a igreja e pronto, né? Foi se passando os dias, o desejo, como o pastor falou, de cultuar foi parando, foi acabando, fui dando prioridade para outras coisas na minha vida e quando eu me vi, eu já estava fora da igreja, longe de Deus totalmente. E chegou um ponto, irmãos, que eu não queria nem ouvir falar de igreja. Falava, irmãos, tem que voltar. Eu, que voltar o quê? Deixa eu como tô. Deixa que nem tá. Já basta, já tudo que eu vivi, assim tá bom. Né? E para você voltar é muito difícil, porque a gente, quando para de ir para a igreja, a gente pensa assim, depois eu volto, né? Depois eu pego e vou, mas é quase impossível, vamos dizer assim, porque você começa a querer dar o primeiro passo, acontece alguma coisa. Aí você fala, deixa como tá. E quando eu voltei, que eu fui, era no outro barracão, irmãos, eu lembro como hoje que o pastor ainda me chamou para orar, irmãos. Meu Deus do céu, eu falei, Jesus amado, quem que sou eu para orar, né? Mas eu sentei no último banco da igreja, na última cadeira, e quando eu fui, eu já fui no meu coração. Eu falei, eu vou, porque minha esposa queria ir, né? Porque a situação estava tão difícil, irmãos, porque minha filha nasceu, a gente servindo a Deus. E eu passei a começar a observar minhas filhas já dançando, ouvindo umas músicas que eu nunca ouvi na minha casa. E quem era eu para corrigir? Se eu, que era para ser o sacerdote da minha casa, não estava exercendo esse papel. Verdade. E eu comecei a olhar isso e minha esposa, ela pegou e falou, vamos para a igreja, porque tá complicado. Porém, irmãos, eu estava na rebeldia. Eu falei, eu vou para fazer a sua vontade. Mas eu já fui com a minha cabeça assim, vou sentar no último banco e quando estiver pregando, eu não quero nem ouvir.
vou fechar meu coração mesmo, e foi o que eu fiz, irmãos. O pastor ainda foi lá, ó, meu irmão Alexandre, vem fazer uma oração. A gente foi, eu falei, eu não quero nem ouvir a palavra. E eu fiquei, o pastor ministrando, e eu pensando em outras coisas. Eu falei, porque no nosso coração, eu falei, vai que eu escuto a palavra e me arrependo, né? E volto. Então eu fiquei com esse pensamento, irmãos. Mas a gente louva a Deus, que Deus, o seu amor, ele é infinito, a sua misericórdia, ela nos alcança. Né? Que mesmo não querendo, mas acabou o culto, minha esposa falou, ó, eu quero permanecer aqui. Eu falei, tudo bem, eu vou vindo com você. E aí, que deu, né? Então eu louvo a Deus, porque poderia ser, irmãos, que eu não pudesse ter essa oportunidade. Eu poderia ter perdido a minha vida e hoje estar no inferno. Mas eu louvo a Deus que Ele me amou, Ele me restituiu, me levantou. E nós estamos aqui para servir a Deus e continuar granjeando o céu, né? Glória a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Deus é fiel. Deus é bom. Glória a Deus, né? Glória a Deus. O pastor falou hoje que nossa responsabilidade sobre os filhos, né? Também trabalhou nisso aí, né? Glória a Deus, né? Deus, a misericórdia de Deus se renova toda manhã. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia, por favor, em Oséias, capítulo número 1. Olha o que Deus estava falando através dos profetas. É contemporâneo. É por querer que eu estou lendo essas passagens para você ver que está na mesma época. As palavras foram lançadas na mesma época para essa tribo do Reino do Norte. Oséias. Tem Oséias aí na sua Bíblia, irmão. Os profetas menores é mais difícil achar, né? Oséias, capítulo número 1. Quando se fala profeta menores, não é por causa da importância, é por causa do tamanho do livro. Não é porque é mais importante os maiores do que os menores. Não. Profetas maiores que os livros são maiores. Profetas menores porque os livros são menores. É só por isso que tem essa diferença de nomes. Nomenclatura, não por importância. Oséias, capítulo número 1, do 1 ao 10. Fala assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beere, durante o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse, vá, tome uma mulher adúltera e filhos na infidelidade, porque a nação é culpada dos mais vergonhosos adultérios por afastar do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filho de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então o Senhor disse a Oséias, dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor o disse a Oséias, dê-lhe o nome de Lo-Ruuma, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá. Aqui, Deus já está falando. Deus está falando o que vai fazer com Israel, né? Deus está dando um exemplo do casamento de Oséias, do que a nação de Israel representava para ele, o que a nação de Israel estava fazendo para ele, né? Estava sendo uma adúltera, se desviando do caminho que ele queria, que Deus queria que eles ficassem, né? Versículo número 7. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá, e eu lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou pelo combate, nem pelos cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lo-Ruuma, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse, deu o nome de Lo-Ami, pois vocês não são meu povo e não sou seu Deus. Olha para você ver. Deus está falando assim, vocês não querem ser meu povo? Também não sou seu Deus, não tem como eu abençoar quem não quer nada comigo. Deus está falando aqui na palavra, queridos. Vocês escolherem esse caminho, não tem como eu abençoar vocês. Versículo número 10. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Eles vão ser respeitados como filho de Deus. O povo vão reconhecer
Isso aí é o filho daquele povo que saiu lá do Egito. É aquele Deus que trouxe eles pelo deserto, que deu a terra para eles. Eles vão ser reconhecidos. As nações vão reconhecer. Pode ver que até hoje, querido, até hoje, quando fala de judeu, até quem não conhece muita palavra de Deus, quando fala de Israel, fala assim, não, o povo de Israel respeita Israel. Eles respeitam até hoje. Até nos dias de hoje, o povo de Israel é respeitado. Vamos ler Oséias 4, um pouquinho mais à frente. Queridos, olha aqui para mim. Quando Deus pediu que Oséias escolhesse uma prostituta para se casar, né? Deus estava falando assim, que estava representando que a nação de Israel era diante do Senhor. Falou assim, ó, para mim, essa nação é como se fosse uma prostituta, porque fica adorando outros deuses, se desvia do meu caminho. Então, você vai sentir o que eu estou sentindo. Queridos, profeta tem que sentir o que Deus sente. Você tem que sentir o que Deus sente. Como que eu vou sentir? Você tem desejo de ser profeta? Fala amém. Sei que você tem desejo de ser profeta. Você tem que sentir o que Deus quer. Para sentir o que Deus quer, tem que estar perto de Deus. Como vou sentir o que Deus quer se eu não andar com Ele? Como vou sentir o que Deus está sentindo se eu nem converso com Ele? Para você ser profeta, para você falar em nome do Senhor, tem que estar junto de Deus para sentir o que Ele está sentindo. Por isso Deus pediu que Oséias fizesse assim, para você sentir o que eu estou sentindo. Esse povo só quer que eu abençoo eles, eu abençoo, eu cuido, mas olha o que eles são para mim. Olha como que eles me tratam. São uns adúlteros perante mim. Só para você sentir o que eu estou sentindo. Por isso que Oséias casou com uma prostituta. Vamos ler Oséias, capítulo número 4, do 4 ao 9. Diz assim, mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês. Por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentar o sacerdote, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto o sacerdote por causa dos seus caminhos e lhes retribuirei seus atos. Essa frase você ouviu várias vezes, né? Meu povo sofre por falta de conhecimento. Foi nesse tempo que foi falado essa palavra. Quando Deus estava falando para Israel. Por que o povo estava tropeçando? Queridos, aquele povo que quando Jeroboão colocou os dois bezerros de ouro, aquele povo quando Jeroboão assumiu o reinado da tribo do norte, aquele povo morreu. Quem estava ali eram os filhos. Os filhos, os netos daquele povo que estava naquela geração. Os filhos e netos não estavam sendo ensinados que aquilo de adorar os deuses estava errado. Era por isso que Deus estava bravo. Meu povo está falta conhecimento deles porque estão ensinando errado. Estão falando para eles que eles têm que adorar aqui, esses bezerros. E não é assim esses bezerros que têm que adorar. É lá em Jerusalém, no templo. Deus está falando assim, eles estão sofrendo por falta de conhecimento, porque vocês, sacerdotes, não estão ensinando o que deveriam ensinar. É isso que Deus está falando aqui. Vocês deveriam ensinar para eles o certo, e vocês estão ensinando o errado. Porque os sacerdotes dessa época, eles também não iam adorar em Jerusalém. Eles também, se desviaram da palavra de Deus, e eles eram sacerdotes desses templos onde estavam esses bezerros. E não estavam fazendo o que eles deviam fazer. Mas Deus sempre tem o remanescente, amém? Por isso que Deus levantou lá o outro profeta que nós vimos, o Amós, que falou, estava cuidando das minhas coisas. Levantou Oséias, para quê? Para falar. Querido, guarda essa frase, Deus não para de falar. É nós que às vezes paramos de ouvir. Deus não para de falar. Deus fala em todo o tempo. É nós que paramos de ouvir. Nós ouvimos, às vezes tem períodos, Deus parou de falar com o Alexandre? Não parou. É ele que falou aqui, ó. Eu fechei meu ouvido que eu não queria ouvir, não.
Né? Ele falou, eu não quero ouvir a palavra, não vai que desce no meu coração, né? E eu me converto de novo. Ele acabou de dizer aqui. Deus não parou de falar com Alexandre. É ele que por um tempo não quis ouvir. Né? Deus nunca para de falar. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O slide número 35 que eu já falei, que é o Menahem. E coloca o slide número 36 aí, por favor. O 35 primeiro, por favor. 35. Queridos, olha aqui uma parte que eu quero falar para você. Eu fiz questão de fazer essa conta. Lá embaixo, a última frase aí. Menahem tirou de Israel 1000 talentos de prata e deu a Pu, rei da Síria, para unir-se ao rei. Queridos, Deus tinha falado para não fazer aliança com ninguém. Ele estava se unindo com o inimigo. Esse inimigo aqui é o que estava na terra de Damasco algum tempo atrás, alguns anos atrás. E ele se aliançando. Deu 1000 talentos de prata. O que significa? Era um reinado que era rico. Por que era rico? Coloca o 36 aí. Eu fiz questão de fazer a conta. O slide 36. Fiz questão de fazer a conta para vocês. Um talento de prata, lá no primeiro século, custava 3.924 dólares. 1000 talentos de prata vezes 3.924 dólares significava 3.924.000 dólares. No dólar de hoje, 19.306.000. No dinheiro de hoje, na nossa realidade de hoje, 19 milhões o rei de Israel pagou para a Síria, para poder ter paz. Paz que ele já tinha, né, pastor? Era só seguir Deus. Era um reino que estava abençoado. Por que estava abençoado? Porque Deus não volta atrás da palavra, querido. Deus tinha prometido que esse povo seria abençoado na terra prometida em Canaã. Que manava leite e mel, manava aí, ó. Eles tinham dinheiro. Eles tinham dinheiro. Tinha tudo para viver o melhor dessa terra. Mas não vivia porque escolheram ficar distante. Fiz a conta para você saber. A prosperidade estava sobre o reinado. Estava sobre a vida deles. Mas eles não quiseram. Quantas coisas nós já vimos que aconteceu nesse reinado do norte? Eles lutaram contra a tribo do sul. Mataram mulheres. Se desviaram da palavra de Deus. Só fizeram coisas absurdas. São as escolhas, querido. São as escolhas. As escolhas têm consequência. E as consequências das escolhas, querido, algumas delas comprometem até a salvação. Algumas, querido, vai ser paga aqui nessa terra mesmo. Para nós, os nossos filhos. Queridos, eu tenho na minha mente, o pastor falou hoje de manhã, e eu estava ali falando sobre os nossos filhos vão ser perseguidos. Queridos, que nós deixamos para nossos filhos uma dinastia daquilo que nós servimos diante de Deus. Que nossos filhos sejam igual a nós. Que nossos filhos sejam igual a nós. O melhor exemplo que o filho pode ver é o teu. O melhor exemplo. Né? Você pode ver que muitas pessoas não aceitam você falar muito de Deus. Mas quando a coisa aperta, para que eles mandam mensagem no WhatsApp? Ora lá. Fala lá com o seu pastor lá para orar. Intercede por nós. Às vezes você percebe até meio envergonhado, né? Percebe até vergonha. Dá vontade de falar para ele, não precisa ficar vergonhado, não, irmão, vou orar. Não precisa ficar com vergonha, não. Eu também já passei por isso, né? O irmão Rony passou por isso, né? O pastor está falando que o irmão Rony passou por uma situação dessa, que pediram para ele, ele falou assim, não, vou orar, mas depois cobrou dele, né? Uma atitude, né? Uma atitude. Eles, às vezes, não, por orgulho, não querem reconhecer o Deus da nossa vida. Mas eles sabem que o nosso Deus é poderoso. E só Ele pode mudar toda a história. Qualquer história. Eles sabem disso. Mais cedo ou mais tarde, eles virão servir o teu Deus. O nosso Deus. Em nome de Jesus.
Depois disso, querido, slide número 37, entrou Pecaias. Pecaías, na verdade, né? Pecaías. Isso aqui tem, até no nome já tem o pecado, né? Pecaías, né? Reinou por 2 anos, filho de Menahem, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. E Peca, filho de Remanias, seu capitão, conspirou contra ele e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argode. Vamos ler junto, 2 Reis, capítulo número 15. 2 Reis, capítulo número 15, versículo de número 24. Eu começo a ler os slides, esquece que eu tenho que ler aqui na Bíblia, para você acompanhar. Pecaías, 2 Reis, capítulo número 15, versículo de número 24. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, levar Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele. Levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías e também Argode e Arié, na cidade de Palácio, na cidadela do Palácio Real em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Slide número 38. Peca matou Pecaías. O pecado estava no ar, né? Reinou por 20 anos, filho de Remalias. Queridos, tem uma passagem lá no livro de Isaías que fala sobre esse rei. Isaías capítulo número 7. Abra sua Bíblia lá. Isaías capítulo número 7. Quem que era o profeta que estava profetizando para Israel nessa época? Era Oséias. Todo o livro de Oséias está dentro desse contexto do reinado de Pecas, Pecaías. Livro de Isaías, capítulo número 7. Diz assim a palavra de Deus, do 1 ao 4. Quando Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim da Síria e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a Jerusalém, mas não puderam vencê-la. Dá uma olhada aqui, querida. O Peca, do reino do norte, se juntou com a Síria para guerrear contra Jerusalém. Olha para você ver como um pecado vai chamando o outro. Agora, eles estavam guerreando contra os irmãos. Contra os irmãos deles. Era para eles serem unidos desde o começo. Agora estava se juntando com o inimigo para guerrear contra Jerusalém. Um abismo chama outro abismo. Versículo número 2. Informaram ao rei da Síria, montou acampamento em Efraim. Com isso, o coração de Acás e do seu povo agitou-se como as árvores da floresta, agitam-se com o vento. Então o Senhor disse a Isaías: saia e leva seu filho a Sear-Jazube. Vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Diga a ele: tenha cuidado, acalme-se e não tenha medo, que o seu coração não desanime por causa do furor desses restos de lenha fumegantes. Rezim, a Síria e o filho de Remalias. Deus falou, quem que era aqui a lenha, os restos de lenha fumegantes? Quem que era? O povo esse Peca. Tipo, isso aí vai queimar daqui a pouco, vai acabar isso aí daqui a pouco. Pode ficar tranquilo que eu vou acabar com isso aí. Descansa que eu estou no comando, Deus falou para ele. Usou Isaías para falar para o rei da tribo do sul, né? Que os inimigos estavam ali, podia ficar tranquilo, que era um inimigo que já ia acabar de queimar, já ia acabar aquele assunto, né? Deus está dizendo, eu vou resolver isso aí. Deus, quando fala que vai resolver, querido, vai resolver. Deus vai resolver. Deus já resolveu. Quando ele fala que vai resolver, na mente de Deus já está resolvido, né? E vamos ler o slide número 38. Nos dias de Peca, vermelho que está em vermelho ali, o rei de Israel veio a Tiglat-Pileser,
rei da Síria, e tomou a Ijon, e a Bel-Betel, Maca, e a Janoá, e a Quedes, e a Zor-Gileade, e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou para a Síria. Começou, querido, aqui já a invasão da Síria. O slide número 39, eu fiz uma bola, porque eu sou meio ruim, porque eu não tive tempo de fazer o curso de informática inteiro. Tudo que eu aprendi foi na raça. Curso de informática eu nunca fiz. Tudo isso aqui eu faço que eu já aprendi com o tempo. Eu fiz uma bola aqui para você perceber. A Síria já tinha invadido essa parte. Todo esse azul é o Reino do Norte. Nesse ponto aqui de Peca, esse lugar já estava dominado. E como que era o domínio assírio? Ele pegava o povo da terra de Israel, levava para outra terra, trazia outro povo mesclado e colocava na terra de Israel. Isso era para que o povo não reivindicasse a cultura e voltasse a guerrear contra. Porque um povo só luta naquela época, e até nos dias de hoje, o povo luta para conquistar uma terra que é deles. Se eu deixar esse povo de Israel aqui, mesmo que eles estejam em escravidão, eles podem querer reivindicar a terra deles. E se eu pegar eles e levar para outro lugar? E pegar o outro povo que eu conquistei lá, em outras terras, e trazer para cá, pronto, ninguém vai guerrear nada, porque não é a terra deles. E eu vou mesclar a cultura de modo que eles vão ser sempre meus escravos. Por isso que ele pega o povo e leva para outro lugar. E pega o povo de outro lugar e traz para cá. É assim, pode falar, Neide, por favor. Quer ver? Eu vou mostrar para você o tamanho do rei da Síria aqui. Coloca no slide número 42, por favor. Vou mostrar para você o tamanho do reinado da Síria. Era gigantesco, né? O povo da Síria que ia para lá. Da onde a Síria tinha conquistado outras nações, porque o reinado da Síria era a Mesopotâmia antiga. Era tudo esse laranja aqui é o reinado assírio. Era domínio da terra dos assírios. Israel, para você ter noção, está aqui, ó, bem pequenininho aqui, ó. Israel está bem aqui. Olha o tamanho da terra da Síria. Toda essa terra aqui era conquista, era outras guerras, outras conquistas que ele tinha. Pegava povo desse canto aqui, desse outro lugar. Quando fala Mesopotâmia, é essa terra aqui que é chamada Mesopotâmia. Pegava todo esse povo aqui e levava para essa terra de Israel, né? E aí pegava o povo de Israel, levava para cá, levava para outro canto. Para quê? Para não reivindicar o domínio da terra novamente. Entendeu? Era outro povo de outra terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Volta ali para mim no slide número... Nós estávamos no Peca, que é o 18º rei. Vamos para o slide número 40, por favor. O último rei do Reino do Norte. Oséias, que não é Oséias profeta, tá? Tinha Oséias, que era o rei 19º, e tinha Oséias profeta, que era da mesma época. Reinou 9 anos, filho de Elá, e fez o que era mal. Pagou tributo à Síria, mas se aliançou secretamente com o rei do Egito. Vamos ler 2 Reis, capítulo número 15. Versículo de número 30. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e assassinou, tornando sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Ele conspirou, querido, ele se associou com o rei assírio, mas começou a mandar dinheiro, tributos para o rei do Egito. Egito tinha que passar todo o reino do sul, Jerusalém, tudo descer lá embaixo no Egito, no mapa, descer lá embaixo no Egito, e ele conspirou contra o rei. Quando o rei assírio ficou sabendo, falou, sabe de uma coisa? Ele está me traindo, parou de pagar tributo para mim, pagar para o outro do outro lado lá. Eu vou invadir tudo, vou acabar com essa história já. E foi assim que ele fez. Ele invadiu e dominou todo o reino do norte. Levou todos ao cativeiro. E assim foi o fim do reino do norte. Vamos ver, eu coloquei mais uma parte aqui.
Vamos ler 2 Reis, capítulo número 17. Quero ler alguns versículos para você. Depois que já tinha... Olha o que Deus fala aqui. O rei Assírio já tinha invadido. Olha o que diz a palavra de Deus, 17, versículo de número 1. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, lembre-se que quando fala de Judá, é sempre fazendo uma referência a outro reino, tá? Para você não confundir. Não tem nada a ver com a nossa história agora, né? Mas só para você saber que era contemporâneo, porque está acontecendo as outras coisas lá no Reino do Sul, que nós vamos estudar, se Deus quiser, a partir de semana que vem. No 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel, em Samaria, e reinou 9 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como os reis de Israel que o procederam. Salmaneser, olha que nome bonito para um filho, rei da Síria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo, e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, rei do Egito, e já não pagava mais o tributo, como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo à prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e sitiou por 3 anos. No 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alá, em Gozã, no rio Abor e nas cidades dos Medos, onde eram os Medos persas, né? Queridos, Israel foi levado a nada, acabou em nada. Depois de 19 reis, todos eles longe da palavra de Deus, um conspirando contra o outro, acabou a nada, foi tudo levado ao exílio. As 10 tribos, foi tudo levado para o exílio. 2 Reis, capítulo número 17, versículo número 12. Vamos ler mais um pedacinho aqui. Diz assim a palavra de Deus, 17, 12. Prestaram culto a ídolos, ó Deus falando sobre a tribo do norte. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito, não façam isso. O Senhor adverteu a Israel e Judá por meio de todos os seus profetas e videntes. Desviam-se dos seus maus caminhos e obedeçam às minhas ordenanças e aos meus decretos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem, e que lhe entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados com os seus antepassados, que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram os seus decretos e alianças que ele tinha feito com os seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não os imites. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si 2 ídolos de metal, na forma de bezerros, e poste sagrado a Azerá. Inclinaram-se diante de todo o exército celestiais e prestaram um culto a Baal. Queimaram os seus filhos e filhas em sacrifícios, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para o prazer, o que o Senhor reprova, provocando a ira. Deus, querido, está falando aqui, não teve outra coisa para me fazer. Na verdade, só deixei vocês viver aquilo que vocês quiseram. Mesmo assim, querido, eles eram abençoados porque Deus cuidava. E mesmo assim, querido, eles não se desviaram do caminho mau. Eles escolheram ficar distante do Senhor. E foi levado à ruína. Todo aquele que escolhe o caminho do pecado e do erro, o final é a morte. O final, querido, é ruínas. Não escolham isso. Escolha a presença do Senhor. Slide número 43. Por favor. Cativeiro do Assírio. Foi 256 anos. Todos esses reinos que nós lemos, durou 256 anos após Salomão.
Capital da Síria, só para você conhecer mais um pouco, era Nínive, aonde Jonas foi pregar e se converteram. Alguns deles se converteram. Habitantes de 6 a 1 milhão, 600 mil a 1 milhão. Não era uma cidade grande, né? Esse povo aqui não era nada para Deus destruí-los. Mas o povo de Israel escolheu se aliançar com eles. Não tinha como Deus interferir, né? Muros de Nínive, 96 quilômetros de perímetro, 32 metros de altura de muro e 1.500 torres. Era uma cidade fortificada, né? Slide número 44. O que tem a história dos assírios? Os assírios perfuraram os ouvidos com ferro quente, cortavam mãos e pés e línguas, daqueles que eles levavam à escravidão, tiravam o couro das pessoas, arrancavam os olhos dos inimigos, esfolavam pessoas vivas. Eram muito ruins. Arrancaram os filhos das barrigas das mães, desmembraram os corpos dos inimigos, faziam pirâmides de cabeças. Eram terríveis. Alguém aqui já assistiu aquele filme chamado A Múmia? Alguém já assistiu? Lá tem os acadianos, não tem? Os acadianos, aquele cabeludo? Antes dos os assírios, eram os acadianos. Os acadianos se formaram o povo dos assírios. Né? O slide? O quê? Muda o slide, fazendo um favor, para 44. Perdão. Então, os acadianos, lá, que fala lá naquele filme da Múmia, os acadianos se transformaram nos assírios depois. Né? O povo assírio o anterior eram os acadianos. E o slide número 45, eu finalizo o povo do Reino do Sul. O povo do Reino do Norte, né? Slide número 45. Aqui acabou a história da tribo do Norte, que foi dividida. Tiende, fim. Né? Eu finalizo a história do povo do Norte aqui. Se Deus permitir, semana que vem, eu começo falando. Olha, deu certinho, 8h30, 10h30 certinho, glória a Deus. Se Deus permitir, semana que vem, eu começo a falar do reino dos. Nós vamos falar dos contemporâneos lá de novo. Lembra que nós estudamos até o final o que aconteceu com o Reino do Norte. Agora nós vamos ver no Reino do Sul, falando dos profetas, dos reis. Nós vamos de novo com a nossa Síria. Lembrando que qual que é a diferença do Reino do Norte? O Reino do Norte não havia dinastia, um após o outro, né? Mas havia uma promessa para o Reino do Sul, que nunca faltará um rei da linhagem de Davi para o Reino do Sul. Então você vai ver que lá há dinastia, são os filhos que assumem. Né? Não é como acontecia no Reino do Norte, é uma diferença. Você pode ver que aqui há conspirações de líder de exército, né? Qualquer pessoa poderia reivindicar o trono. Tem alguns filhos que assumem o Reino do Norte, mas não há dinastia seguida. Mas lá você vai ver o cumprimento da palavra de Deus, quando fala que no reino de Judá não faltará antecessor a Davi. Né? Então nós vamos ver que há uma dinastia. Vai ser muito legal estudar o Reino do Sul, queridos. Você vai complementar, tudo que nós falamos do Reino do Norte agora, vai complementar falando do Reino do Sul. E nós vamos seguindo, estudando, Deus nos fortalecendo até aqui, Ebenezer, o Senhor nos ajudou até aqui, né? E Ele vai continuar nos ajudando em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastorzão, por favor. Glória a Deus. Deus é fiel. Graças a Deus. Irmãos, toda essa parte da história, né? Linkado tudo no livro de Reis, primeiro rei, Crônicas, primeiro e segundo Crônicas. E nós temos, né? Só para vocês saberem, né? Nós temos um projeto que nós patrocinamos, chamado Rapaport. Esse projeto é um fundo israelense. Eu sempre tive o desejo de ajudar, Deus abençoe, pastor Fernando, de ajudar o povo de Deus espalhado pela terra, né? E o povo de Deus está voltando para a terra prometida. Então, um dia, o Espírito de Deus pediu para me ligar. Deu uma ideia, eu falei, eu vou ligar numa sinagoga. Aí procurei no Google, sinagoga em São Paulo. Aí achei uma sinagoga, e era para me ter ligado de manhã, o tempo passou, fui ligar à tardezinha, numa sexta-feira. Aí atendeu um
uma pessoa, né, falou, peraí, eu vou passar para o Rabino, ele que sabe essas informações. Aí passou para o Rabino falou, eu tenho 5 minutinhos só para falar que eu estou entrando no Shabat. Assim, para você que quer ajudar, ele falou meio enrolado, né? Mas tem que ligar no Rapaport. Aí passou o telefone para mim. Né? Antes disso, primeiro eu liguei lá em Brasília, antes de ligar em São Paulo. Aí de Brasília falaram, liga na sinagoga em São Paulo. Deram o número para mim, eu liguei, falei com o Rabino, ele deu o número do Rapaport. Aí ele falou, só que hoje não vai falar. Ele falava assim, só segunda-feira ou domingo você fala. Eu falei, tá bom, obrigado. E aí na segunda-feira eu liguei e falei com uma moça chamada Renata. E aí expliquei para ela, falei, eu quero, como é que funciona essa instituição. Ela falou, que é um fundo no mundo, o pessoal que quer ajudar Israel deposita os valores aqui nesse fundo israelense. Então eu pedi para ela mandou, né, os boletos e tal, e a gente fazem 2 anos já que nós, né, patrocinamos lá Israel. E é justamente a descendência desses desviados aí, ó. Esses desviados aí, é os descendentes deles que estão agora retornando para a terra prometida. E lá, né, tem judeu porque assim, quando a gente lê as tribos, Dan, Naftali, né, as tribos de Efraim, onde é que está esse povo, né? Então eles me mandam uns vídeos da tribo de Dan, no sul do Sudão, vivia um pouco da tribo de Dan. E eles voltaram para a terra prometida. Eles moram agora em apartamento, né, conjuntos habitacionais, e aí esse dinheiro é usado para comprar roupa, pagar curso de informática, enfim. Israel é um país hoje tecnológico, né? E esse pessoal era tudo da agricultura. Então ele chega lá, e agora? O que nós vamos fazer? Aí eles vão passar pelo curso, alguns que trabalham com a terra, tem um pedaço de terra, enfim. E nós estamos lá enviando mensalmente os valores para o povo. Essa é uma dos nossos investimentos aí, né? Não vou nem dizer investimento, porque a gente não ganha nada com isso, mas ganha e abençoarei os que te abençoarem. E isso é a promessa de Deus. E é incrível, irmãos. Na verdade, faz mais de 2 anos, desde o dia que nós começamos a mandar os valores para Israel, é incrível. Eu até falei com o pastor Fernando, o pastor Rodrigo, algumas pessoas. Desde então, só as pessoas que não querem trabalhar. Mas ninguém na igreja ficou desempregado. E desde então, já faz muitos anos que eu falei 2 anos, mas muitos anos já, que a gente patrocina, né, lá. E Deus abre as portas, e é uma realidade, né? Abençoarei os que te abençoarem. E nós estamos vivendo nessas bênçãos. Então a gente tem esse projeto de Israel, tem o projeto do irmão Antônio da rádio, tem o projeto do irmão Osni, que está no Afeganistão. Né, o irmão Osni, quando ele estiver no Brasil, ele vai estar vindo aqui. Temos o projeto do Malawi. Então, a gente não pode ir, mas podemos ajudar quem já está lá. Né, e Deus tem dado graça para nós também, a ajudar, né, a fazer o trabalho social. Deus seja louvado por tudo que Ele tem feito, né, com esse pouquinho de gente que nós temos, mas Ele multiplica e nós vamos vivendo as promessas. Estejamos em pé só para encerrar um pouco esse momento, antes de ouvir os versículos bíblicos. Graças a Deus. Senhor, muito obrigado por esta aula. Pai, que coisa linda que o Senhor nos fez entender aqui, um pouco mais da profundeza das suas palavras, ó Pai, e que fique gravado em nossos corações esse ensinamento, para nós poder passar adiante, Senhor, tudo isso. E também a sua palavra diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino é escrito, que nós não venhamos a errar como Israel errou. Que o Senhor continue nos orientando, nos guiando para a sua glória e para o seu louvor. Amém. Graças a Deus. Vamos sentar. Vai ter versículos aí. Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa!